Ranger 3.2, falha P040D. Essa falha é uma falha de injeção eletrônica e ela está perdendo o rendimento do motor, fazendo o câmbio ter trocas de marchas errôneas, tudo isso referente a um erro no sensor de temperatura de recirculação dos gases de escape. Esse vídeo nós vamos falar sobre isso, fazer o diagnóstico do nosso raster, nosso scanner tecnomotor e utilizando nosso osciloscópio da New Tecnoscópio. Tudo isso depois da vinheta. Pessoal, obrigado por assistir nosso vídeo. Meu nome é Thiago, nossa oficina é Tecnauta Centro Automotivo em Brusque, Santa Catarina, certo? Sou instrutor da Tecnomotor e em parceria com a Tecnomotor a gente vai trazer essa solução para você, esse diagnóstico aí mais avançado desse problema aqui. Então, o vídeo é interessante para você? Se inscreve no nosso canal, se inscreve no canal da Tecnauta, se inscreve no canal da Tecnomotor, vai ser muito importante para a gente essa força que vocês dão para fortalecer aí nossos vídeos e nosso vídeo tem mais engajamento aí no YouTube afora. Beleza? Então, bora falar sobre esse problema aqui. Esse carro aqui, o cliente relata que ele acende uma luz de revisão, uma chavezinha de boca no computador de bordo e a luz de ejeção acende, o carro não troca de marcha, o carro fica fraco, com vários sintomas aí, então, de troca de marcha e perca de rendimento do motor. Os Ford Ranger em específico, quando dá um erro, tanto na EGR quanto um erro de injeção, ele inibe as trocas de marcha, ele entra em emergência por algum período de tempo, até avisando às vezes no computador de bordo que o carro tem problema de câmbio e na verdade tem problema de injeção eletrônica. Isso pelo carro ser todo interligado por Redcam, o módulo de câmbio comunica com o módulo de injeção e eles compartilham informações importantes um com o outro. Então, um depende do outro. Então, quando tem um problema de injeção, às vezes dá problema no câmbio também, né? Por um efeito cascata aí de uma falha de injeção acusando o câmbio. Esse carro aqui nós temos a falha P040D, que é uma falha referente a sensor de temperatura dos gases de escape, de recirculação dos gases de escape. Que seria o quê? O que seria a recirculação dos gases de escape? Seria a EGR. Esse carro aqui tem uma EGR que muitas vezes tem que ser limpada, tá? Porém não é o caso desse problema aqui. Esse carro aqui nós estamos com um problema então no sensor de temperatura dos gases do escape. Esse carro tem o sensor de temperatura lá no filtro de partícula, 2 sensores. Temos sensores também aqui no coletor que faz a análise da temperatura da recirculação dos gases de escape. Então nós vamos fazer esse diagnóstico com vocês, vamos utilizar nosso scanner e vocês vão aí fazer o diagnóstico junto com a gente, podendo talvez ser a solução do problema de vocês, beleza? Então vamos lá, Ford Ranger, esse aqui é uma 3.2, motor diesel, beleza? Iniciar diagnóstico. Aqui já nos dá o código de erro, ó. P040D, sensor 1 de temperatura da EGR, sinal alto, tá? Então aqui com essa falha P040D, a gente sabe que a gente tem um erro no sensor de temperatura. Então agora a gente vai fazer esse teste utilizando o osciloscópio para a gente saber realmente se ele está funcionando ou não. Já estamos aqui com o nosso osciloscópio instrumentado, tá? Vou agilizar a situação aqui para vocês. O sensor de temperatura dos gases da EGR, da recirculação de gases da EGR, é aqui, ó, que vai aqui no coletor, tá? Esse é o cara, beleza? O que acontece? Esse sensor aqui tem 2 fios, já está aqui com o osciloscópio, nosso New Tecnoscópio. Esse sensor aqui ele manda informação para a central da temperatura dos gases do escapamento. Então o que acontece? A central ela identifica a temperatura do motor, no caso dos gases do escape, da recirculação de gases da EGR, através desse sensor aí. Como é que funciona? Esse sensor ele é aterrado, um fio dele é aterrado e o outro fio dele vem a alimentação da central para ele, que vem uma alimentação através de uma associação de resistores dentro da central. Conforme vai alterando a resistência do sensor, conforme ela vai alterando a resistência, ela vai alterando o sinal da central. Então a central ela não identifica a resistência em si, ela identifica a tensão analógica. Então a central, conforme altera a resistência do sensor, muda a tensão de saída, no caso de entrada do sensor para o módulo, né, da central de eletrônica, e então a central ela sabe a temperatura que está de acordo com esse sinal que retorna nele, beleza? Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Então vou mostrar para vocês aqui, como eu já falei, está instrumentado, o nosso canal verde, que é o fio branco, é o aterramento, e o nosso fio cinza é os 5 volts que vem da central.
já está aterrado certinho. E agora nós vamos para o osciloscópio. Então, ó, conforme a gente vai acelerando, ó, a temperatura vai subindo. Então a gente pode observar aqui, ó, que o sinal subiu, caiu, subiu, caiu. E ó, essa hora aqui foi a hora da falha. O circuito ficou aberto. Eu vou tentar fazer esse sinal subir um pouco mais, para vocês verem a temperatura subindo realmente do sensor, tá? Ó. Ó como ele sobe. Só quando ele dá esse pico, essa parte aqui, ó, o sensor subindo a temperatura. Só que quando ele mal sobe, o circuito do sensor ele abre. Ele fica uma resistência aberta e é onde dá esse pico aqui, tá? Mostrando que o sensor tem problema. O que a gente vai fazer agora? Eu vou desconectar o sensor, só para vocês verem como é que fica o valor do sinal. Quando eu desconectei o sensor, ele caiu por terra. Porque justamente, vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando eu desconectei o sensor, ele caiu por terra. Por quê? Porque vou desligar o carro, fica mais fácil. Então, nesse conector verde aqui, nós temos o terra e aqui nós temos o 5 volts da central e o sinal dela, correto? Quando eu desconecto aqui, cai para zero, atenção, porque eu perco toda a limitação do fio. Mas, quando esse sensor aqui, ó, quando o sensor lá embaixo, ele dá problema, que ele rompe a resistência, o que acontece? Nós não temos mais o peso do terra em cima desses 5 volts. Então aí a tensão ela sobe para 5 volts, como se a gente desconectasse o sensor. Se eu tivesse aqui com essa ponta do osciloscópio no outro lado do conector, a gente conseguiria simular 100% o que está acontecendo com esse carro aqui. Então assim, ó, quando a resistência ela abre, o sinal 5 volts, ele não tem mais um sensor aterrado derrubando esse sinal aqui do 5 volts. Ele fica flutuando, ele não tem mais a conexão com o terra. Então ele perde a função do sensor. E aí esse sinal aqui vai para 5 volts. Por isso que dá aquele pico que a gente está vendo, tá? Então a gente vai trocar esse sensor aqui agora, beleza? E vou mostrar para vocês como é que é a função dele com o sensor bom. Pessoal, chegou então o nosso sensor aqui de temperatura da recirculação de gases da EGR da Ranger, tá? Esse sensor aqui, ó, a temperatura é um sensor do tipo PTC. Existem sensores PTC e NTC. A diferença deles é a proporção que ele aquece e a resistência altera. O sensor NTC sobe a temperatura e a resistência abaixa. O sensor PTC, que é esse aqui, é linear as duas, é proporcional. Ou seja, quanto aumenta a temperatura, aumenta a resistência também. Então aqui nós temos um sensor do tipo PTC. É mais difícil de ser encontrado. Geralmente são NTCs que são encontrados, tá? Então aqui a gente está com o multímetro verificando a resistência dele. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou aquecer esse sensor e vocês vão ver que a resistência vai subir, porque ele é proporcional com a temperatura, tá? Então é assim que ele funciona, tá? A gente não consegue simular o problema do sensor velho aqui com o multímetro, porque aqui a gente não consegue, com esse sopro térmico, a gente não consegue chegar na temperatura que chega lá no carro. Mas o problema está no carro, o problema está no sensor mesmo, a gente vai colocar o sensor e vamos acompanhar aqui como é que ficou lá na situação, verificando o gráfico de temperatura dele. Então agora com o sensor novo instalado, vamos ver qual é a diferença desse sinal aqui. Vamos acelerar a caminhonete. Observe a temperatura subindo. Pausar aqui para explicar para vocês. Então aqui, conforme a gente foi acelerando, a temperatura dos gases de escape foram subindo. Olha o que acontece com a tensão, certo? Com a tensão,
analógica, tensão do sensor PTC, que é o sensor de refrigeração da EGR, que vai no coletor. Tá? Então esse é o funcionamento correto, vocês lembram? Vou mostrar para vocês aqui o gráfico, lado a lado do sensor bom com o sensor ruim. Vocês lembram que o gráfico ruim, do nada ele ia para 1 volt, ele dava um pico muito grande. Aqui não, aqui é uma onda retilínea, né? Uma onda perfeita. Então é isso, pessoal, encerramos por aqui nosso vídeo. Nós da Tecnauto, em parceria com a Tecnomotor, trouxemos esse vídeo bacana para vocês. Lembrando para vocês se inscrever no nosso canal, se inscreve no canal da Tecnauto, se inscreve no canal da Tecnomotor. É muito importante pra gente essa força que vocês vão dar pra gente, beleza? Nossa oficina localizada em Brusque, Santa Catarina, próximo a Balneário Camboriú. Será um prazer estar atendendo vocês caso vocês estejam precisando, certinho? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, abraço!